Eu costumo dizer que quando a gente entende bem esses temas que nós vamos tocar ao longo dessas próximas semanas, a gente consegue ter uma perspectiva muito diferente do que é a religião e do que é a Bíblia. Porque muitas vezes a gente acaba vivendo uma religiosidade, uma experiência com a Bíblia, uma experiência com a divindade, que ela foge um pouco dos parâmetros reais. E a religião, ela acaba sendo uma religião voltada em si mesma. E acaba não fazendo muito sentido por vezes. Um exemplo concreto para você entender. Não é novidade para você que a religião ela tem uma série de, como é que pode dizer, de regras, vamos dizer assim. Toda religião ela tem uma série de comportamentos, de condutas esperadas no crente. E sendo essa religião baseada ou não baseada na Bíblia, essas condutas, essas regras, vamos dizer assim, elas normalmente podem ser muito positivas para a vida de alguém ou muito negativas. Mesmo sendo verdade, mesmo sendo bom, quando você não entende a finalidade, não entende o contexto em que elas estão inseridas, por exemplo, aquilo pode se tornar um peso para você. E eu tenho certeza que ou você já viveu isso, ou você já viu alguém que vive uma religiosidade pesada, uma religiosidade dura, difícil, sabe? Muitas vezes por não entender um panorama geral que é muito importante. Outro ponto é que, por vezes, as pessoas têm uma relação com a religião e com Deus muito mística. E como se tudo pudesse e devesse ser explicado e entendido à luz de um misticismo alheio à realidade, alheio ao sentido e alheio a qualquer lógica, vamos dizer assim, por trás. E isso também está muito fora da Bíblia. Quando a gente entende essa história da redenção que a Bíblia apresenta, muita coisa começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido, por exemplo, por que Jesus veio a esse mundo. Começa a fazer sentido como a salvação funciona na Bíblia. Começa a fazer sentido a própria ideia das regras. E você tem a oportunidade de viver uma religiosidade, um cristianismo, que seja um cristianismo como Cristo colocou. Um cristianismo libertador, um cristianismo leve e um cristianismo que te dá alegria de vivê-lo. Por isso, entender esse ponto é central para que, ao estudar a Bíblia, ao aprender sobre doutrina, sobre leis, aprender sobre religião, você consiga entender de fato aquilo que, enfim, no que está inserido tudo isso, que são pontos de um panorama geral. E a ideia é nós entendermos isso. Nós vamos falar dessa série em 4 tópicos. Poderíamos falar mais alguns, mas nós vamos falar em 4 tópicos principalmente. Hoje nós vamos falar sobre a origem do que motivou a necessidade dessa história. Então, o início lá dessa história. Depois nós vamos falar um pouco a respeito da ideia de mal, ou do que se trata o mal quando a gente fala dele, ou pecado, tentação, queda, todos esses temas ou termos religiosos que envolvem esse conceito. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre a ideia de salvação na Bíblia, o que a Bíblia apresenta como salvação. E eu tenho certeza que mesmo você que viveu como cristão por muitos anos, é muito possível e provável que você talvez não tenha uma compreensão tão clara a respeito disso. E eu digo porque nós, pastores, insistentemente tentamos ensinar a respeito disso, e por vezes as pessoas se esquecem um pouco e acabam se desvirtuando um pouco dessa noção. E, finalmente, nós vamos encerrar falando a respeito do Evangelho do Reino. Algo bem interessante na Bíblia, tanto que envolve missão, quanto o final dessa história. E eu acredito que vai ser muito útil para você que está conhecendo hoje um pouco a respeito da Bíblia, e para você que, enfim, já é religioso, já é cristão há muito tempo, ao menos para poder realinhar alguns pontos e refletir sobre outros. Tudo bem? Felizmente, vamos abrir bastante a Bíblia e vamos estudá-la durante esses dias, já que nos últimos a gente estava falando um pouco mais a respeito da Bíblia, né, e não da Bíblia em si. Antes da gente começar, gostaria apenas de dar um oi para o Nicolas e para o André, que vieram aqui hoje. É um prazer tê-los aqui, viu? Deus abençoe vocês, vocês se sintam bem em casa. Vamos começar orando e logo em seguida abrindo a palavra de Deus e estudando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus.
Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor porque, na medida do Teu amor, nós temos a capacidade, a possibilidade de entender a respeito daquilo que o Senhor espera de nós. Por favor, nos ilumine agora, para que possamos abrir a Tua palavra e entendê-la. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser abrir sua Bíblia, vai abrindo lá em Apocalipse, o último livro, no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Enquanto você vai abrindo, eu vou te contextualizando sobre uma questão que, como eu disse, talvez para tentar romper um pouco os paradigmas místicos ou as ideias muito fora da realidade que talvez você tenha ouvido por muitos anos aí na sua experiência religiosa. Aqui nós vamos ter uma menção ao céu. E quando a gente fala de céu, eu já comentei aqui nessa classe algumas vezes, a imagem que naturalmente vem é aquela imagem difundida pela cultura. Seja a cultura medieval ou mesmo a nossa cultura pop. Então, quando você normalmente pensa em céu, sem ter um conhecimento bíblico muito apurado, você tem aquela imagem daquele lugar todo branco, cheio de nuvens, todo mundo vestido de branco, com a harpinha na mão, zanzando para um lado e para o outro, e vivendo a eternidade nessa monotonia. Não é isso que a nossa cultura apresenta como céu? Essa noção de uma vida bem bucólica ou envolvida na natureza constantemente, uma vida em que você o tempo inteiro vai ser ali um robô de adoração a Deus e vai viver uma eternidade assim. Essa realidade de céu, eu já digo para você que está muito longe daquilo que a Bíblia apresenta, muito embora a Bíblia fale pouco a respeito do que é céu. A Bíblia conta muito pouco, traz muito pouca informação. Amo essa expressão, muito pouca informação, a respeito do que o céu seria. Mas tudo que a Bíblia nos apresenta vai muito longe dessa noção de céu que a cultura nos diz. Inclusive, essa noção ela nos afasta da vontade de estar ali. Vez ou outra eu ouço, graças a Deus é vez ou outra mesmo, poucas vezes, alguém falando assim, mas eu não tenho vontade de ir para o céu. E eu costumo comentar que realmente se for o céu como a pessoa está pensando que eu também não tenho. Imagina viver uma eternidade nesse tédio. É melhor não existir, não é? Já que biblicamente não existe inferno para viver a eternidade sofrendo, viver uma eternidade no tédio é melhor não existir. Mas quando a gente entende realmente o que o céu é, nós começamos a entender algo que faz mais sentido e que é melhor ir. E aí eu já te adianto, não é o ponto que a gente vai estudar diretamente agora, tivemos uma série, inclusive, esse ano, falando melhor a respeito disso, e aí você pode procurar no YouTube, aí, caso você queira, que o pastor Alex tratou melhor a respeito do tema, mas eu te adianto dizendo o seguinte, o céu na Bíblia é uma palavrinha para descrever, também por vezes vai descrever os céus atmosféricos, que você vê, por vezes vai descrever também o universo que a gente chama, sabe? O céu ali das estrelas, dos astros e etc., o céu astronômico, sideral, enfim. Mas, quando a gente usa essa expressão céu, com C maiúsculo normalmente, ela vai fazer uma referência ao local onde Deus vive, ao planeta de Deus. Entende? Tenta dissolver um pouquinho a visão mística e lógica que talvez você tenha criado. O céu, na Bíblia, é o local onde Deus vive, o planeta dele. E é um planeta físico, lugar que você pisa e tudo mais. Assim como se você viajasse para Marte, você teria condições, não nós com a nossa tecnologia, de viajar até o céu. Entende? Por que eu posso te dizer que é físico? A Bíblia fala que lá tem cidades, pelo menos uma, que tem parede, que tem muro, entende? E o muro não é feito de energia, o muro é feito de algo como pedras, entende? É algo físico, material, assim como qualquer planeta. Ocorre que lá é o planeta onde Deus vive. A capital do universo, onde Deus se assenta em seu trono, no santuário celestial, e a partir daí ele dá as ordens e coordena todo o universo. Outro ponto importante é, a eternidade não vai ser vivida no céu. A eternidade vai ser vivida aqui nesse planeta que a gente vive. A Bíblia fala lá em Apocalipse 20, 21, e a gente não vai ler hoje,
só lá no futuro, que depois de 1000 anos a gente vivendo no planeta de Deus, e depois que essa Terra, esse planeta vai ser restaurado, a gente vai voltar para esse planeta. E nós vamos viver aqui para o resto da eternidade, podendo sair para onde você quiser. Mas vivendo aqui uma vida bem semelhante à que você vive hoje. Só que sem as preocupações, sem as lutas, sem as dores, sem os medos e receios que esse mundo tem a oferecer. E a gente vai entender o porquê ao longo dessa série. Eu só preciso te introduzir ao tema dizendo o seguinte: tente romper um pouco com essa imagem bem mística e dos livrinhos de história ou dos filmes, quando a gente for estudar o que a gente vai estudar. Porque a Bíblia ela não é assim. A Bíblia ela trata do sobrenatural. Mas o sobrenatural é aquilo que a gente não consegue conceber na nossa natureza. Não é algo místico. Consegue entender a diferença de sobrenatural com místico? Sobrenatural é algo que a gente não consegue conceber na nossa natureza. Que Deus, por exemplo, ele age além da nossa natureza. Mas isso não quer dizer que é misticismo. É apenas algo que a gente não consegue explicar. De uma forma bem prática para você entender. Se você pudesse, não pode, voltar no tempo 200 anos, pegar o seu celular e mostrar para alguém, aquilo seria sobrenatural na mente da pessoa. Porque ela não tem condições de compreender aquilo na natureza. Entende? Consegue entender? Seria mais ou menos, de uma forma bem simplista, essa noção. Mas isso não é místico. Entende? Só está além das nossas capacidades. Quando a gente pensa, então, em céu na Bíblia, a gente está falando disso, de um planeta físico, material, onde Deus vive, hoje, a capital do universo. A partir daquele local, Deus ele coordena todo o universo, toda a sua criação. Deus é apresentado na Bíblia como criador de todas as coisas, todos os seres, todos os planetas, tudo que há. E ele ali coordena e governa o universo. A Bíblia ela vai descrever a ideia de que o céu ele sempre viveu em harmonia, porque a autoridade de Deus nunca antes houvera sido questionada. Até nós chegarmos aqui em Apocalipse 12. Lá em Apocalipse 12, nós temos a descrição de uma guerra que acontece. E eu sei que, na nossa percepção, por vezes mística, em que nós racionalizamos muito pouco a respeito das coisas, nós vamos ser tendenciosos a pensar que é impossível ter uma guerra no céu. Por quê? Nós temos uma noção de céu que ela exclui algumas coisas. Quer ver um exemplo? Durante muitos anos, popularmente foi dito que no céu todo mundo teria o cabelo lisinho. Popularmente. Ninguém assumiria isso teologicamente. Mas por quê? Você consegue pensar? Porque a ideia é, se a visão social é que o cabelo liso é um cabelo bom, se a visão social é que ele é o mais bonito naquela sociedade, e se o céu é um lugar perfeito, logo no céu só vai ter cabelo liso. E aí, por vezes, a irmãzinha da igreja virava para alguém que tinha um cabelo mais enrolado ou cabelo crespo, virava e falava, não, fica tranquilo, no céu vai melhorar. E necessariamente não é isso. O cabelo crespo existe assim como o cabelo liso, entende? Mas criamos uns paradoxos na nossa mente, umas ideias que, assim, se o céu é perfeito, eu excluo qualquer coisa que, na minha percepção, é imperfeito. Entende? Mas, se lá é um lugar real, como a Bíblia apresenta que é, físico, há algumas coisas que naturalmente podem acontecer. E que a Bíblia descreve que acontece, que existe por lá. Tudo bem? Quando chegamos, então, em Apocalipse 12, nós temos a descrição de algo que acontece nesse local e que vai acontecer em um contexto de perfeição ainda. Depois vamos ler outros 2 textos que descrevem isso melhor. Isso vai ser visto por nós a partir do verso 7 de Apocalipse 12. Mas antes, eu quero começar pelo verso 1 do capítulo. E vocês vão perceber comigo que o versinho 7 de Apocalipse 12 é uma, olha a palavrinha difícil, uma digressão.
Essa palavrinha difícil, vou te explicar, ela significa algo como se fosse um flashback, uma memória do passado, sabe? Já viu algum filme, alguma novela, série, enfim, em que a pessoa ela está conversando com outra e do nada ela lembra de algo do passado, que volta no tempo assim e apresenta outra cena? É mais ou menos essa ideia. O verso 7 ele vai ser isso, uma digressão, uma memória do passado para explicar algo melhor que vai ser apresentado para nós a partir do verso 1. E vocês vão reparar isso. Depois a história vai continuar nos versos seguintes. Mas vamos ler a partir do verso 1, embora não seja o ponto central que nós vamos pensar hoje, mas que consegue nos ajudar a construir esse imaginário bem construído. Vamos lá. A partir do verso 1, nós temos a descrição de dois personagens. Dois personagens que vão ser retomados no verso 13 e que a partir daí vão contar a história da igreja cristã, que nós não vamos ver hoje, não é o nosso objetivo agora de estudo. Mas vamos ver esses dois personagens simbólicos que representam algo histórico. E a gente consegue ver na Bíblia claramente o que eles representam. Verso 1 diz o seguinte, de Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu. Ou seja, João vê um grande sinal, vê algo simbólico, algo grande. O que é? A saber, uma mulher que está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa mulher, ela tem uma veste que brilha como o sol, embaixo dos seus pés uma luz como uma lua, e ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Ok? Essa mulher, ela está grávida do verso 2, e ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então nós temos uma mulher que é muito bela, gloriosa, e que está a ponto de dar à luz. A outra imagem que nós temos no verso 3 é: viu-se também outro sinal no céu, outro personagem, e eis agora um dragão, muito diferente de uma mulher, um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, coroas inferiores. Vamos pensar assim, como se as coroas tivessem uma referência a reis, e as diademas seriam coroas de príncipe, sabe? Umas coroas menores. Esse dragão, ele tem uma cauda, no verso 4, que arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais ele lança por terra. E o dragão vai se deter na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando ele nascesse. Nasce, porém, um filho homem, no verso 5. E esse filho há de reger, de ser rei de todas as nações, com cetro de ferro poderoso. E o seu filho, o filho dessa mulher, vai ser levado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, vai fugir para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ela fosse sustentada por 1260 dias. A imagem, então, que nós temos aqui é dois personagens. Uma mulher bela, gloriosa, vestida de sol, a lua debaixo dos pés, coroa com 12 estrelas, e um dragão grande, poderoso, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. Esse dragão está acompanhado de uma terça parte das estrelas do céu, que ele lança à terra, e ele se depara com a mulher, fica em frente a ela, ele quer devorar o filho dessa mulher que está grávida. Quando ela desce à luz, ele iria acabar com o filho. Mas não é isso que acontece. Porque o filho ele vai reger, ele vai ser rei de todas as nações. E depois de nascer, ele é levado ao trono de Deus. E a mulher foge ao deserto para ser perseguida. A partir do verso 13, que nós não vamos ler, narra a continuação dessa história, dizendo que a mulher ela foge para o deserto, ela vai ser perseguida pelo dragão, e aí ela consegue ficar escondida e o dragão vai lutar contra a sua descendência, os seus filhos, por um longo período. Nós não vamos nos focar muito nisso. Deixa eu apenas te explicar o que esses dois personagens significam. E é muito fácil de entender na Bíblia. O dragão ele é explicado para nós no texto que nós vamos ler logo depois. É dito claramente que é uma referência a Satanás, ao inimigo de Deus. E nós vamos ver isso daí. E ele, inclusive, arrasta uma terça parte das estrelas do céu. Logo em Apocalipse 1 mesmo, nós temos Jesus explicando que estrelas é um símbolo de anjos. Lá em Apocalipse 1 está lá, depois você pode ver, que as estrelas simbolizam anjos. E quando a gente olha para
os versos que a gente vai ler logo mais, o dragão, Satanás, está com seus anjos ali. Ok? E ele vai ser atirado para a terra junto com os seus anjos. Ao que faz muito sentido com o que nós acabamos de ler. A outra figura, para aqueles que estão familiarizados com a Bíblia, é muito fácil de ver também. Mas se você quiser ler comigo, vai lá para Miqueias, o livro de Miqueias. A gente vai voltar para Apocalipse 12. Mas se você quiser ler comigo, vai lá para Miqueias. Se não, você pode apenas ouvir. Porque lá em Miqueias, a gente tem... É um livrinho bem pequenininho. Se você quiser voltar por Mateus, está quase no final do Antigo Testamento, o livro de Miqueias. Logo depois do livro de Jonas, a gente tem ali uma descrição desse simbolismo de mulher, muito bom. No capítulo 4 e 5 a gente consegue ver isso. Um simbolismo que aparece em toda a Bíblia, mas que aqui se relaciona muito bem com o texto de Apocalipse 12. Porque aqui nós temos um contexto em que Deus está prometendo para Israel que novamente Israel seria o centro do reino de Deus na terra, sabe? A igreja de Deus na terra seria Israel novamente, depois da escravidão que eles tinham sofrido. E aí, quando a gente chega no verso 8, nós temos a descrição do reino da filha de Jerusalém. E ele vai descrever que Jerusalém, a filha de Jerusalém, está a ponto de dar à luz. Olha o verso 9. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como do que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. A imagem aqui é do povo de Deus como uma mulher que está a ponto de dar à luz. A filha de Sião, a filha de Jerusalém, uma que seria exilada em Babilônia, mas que depois voltaria. E Deus os remiria ali, redimiria, enfim, traria remissão a eles. Essa imagem do povo de Deus como uma mulher que se relaciona com Deus é muito comum na Bíblia. Muito. A igreja é a esposa de Cristo, sabe? Isso é algo extremamente comum, essa imagem na Bíblia. E o mais interessante é que é no capítulo 5 que a gente vai ter a profecia de Jesus vindo, nascido de Belém. Lá no verso 2 do capítulo 5 de Miqueias, diz o seguinte, olha: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Porquanto o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está, em dores, tiver dado à luz. Ele se manterá firme, verso 4, e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Esse texto, além de descrever e relacionar o povo de Deus como uma mulher que está a ponto de dar à luz, vai descrever Belém como aquela de onde vai vir o Messias, que reinará por toda a eternidade. Essa imagem, João ele vai descrever e vai se valer em Apocalipse 12. Algo comum na Bíblia, extremamente comum. Se você quiser voltar para lá, e eu não consigo ler muitos outros textos com você, mas como eu disse, é extremamente comum na Bíblia essa imagem. Se você voltar lá para Apocalipse 12, você já começa a entender um pouco mais. Você tem uma mulher que está a ponto de dar à luz, e ela não vai dar à luz a um filho qualquer, porque esse filho vai ser rei em todas as nações. Ele vai ser levado até o trono de Deus. Quando você entende que a mulher, biblicamente, é um símbolo da igreja, do povo de Deus, e não entende a igreja aqui como uma placa, né, mas como o povo de Deus, você começa a entender do que está tratando isso daqui. A meu ver, tem uma outra conexão que eu acho muito interessante. Você se lembra da história de José, lá do Egito? Lembra que quando ele está arrumando alguma confusão com os irmãos dele, na época que ele era bem mimado, ele tem 2 sonhos. Você se lembra? José ele tem 2 sonhos.
ele tinha alguns irmãos, ele tinha 11 irmãos. Além disso, ele tinha um pai e uma mãe, evidentemente. A mãe dele não era a mesma mãe dos outros irmãos, mas enfim. E ele tem 2 sonhos. Um deles é que alguns feixes de plantações lá que eles tinham colhido se curvariam a ele. E os irmãos dele entendem que aqueles feixes representavam eles mesmos e que ele teria tido um sonho de que os irmãos dele iriam se curvar a ele, sendo ele um dos filhos mais novos. E eles ficam revoltados com ele por conta disso. Mas o outro sonho, que é o mais interessante para essa imagem aqui, está lá em Gênesis 37, depois se você quiser conferir. É um sonho que José tem em que ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E nessa imagem que ele vê, o próprio Jacó, o pai dele, vira e fala: como assim? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vão se curvar diante de você? Jacó mesmo interpreta o sonho de José como ele representando sol, lua e estrelas. Quando você olha aqui para Apocalipse 12, na leitura que eu faço, e aí você pode discordar de mim se você quiser nesse ponto, porque não é tão forte quanto a imagem da mulher como relacionada ao povo de Deus, quando essa mulher ela é descrita como o sol, com a lua embaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas, aqui a gente teria uma referência ao povo de Israel. Aquele povo representado desde a visão de Jacó e que iria, a partir dele, vir o Messias. Nascer aquele que iria reger ou ser rei em todas as nações. Ok? Conseguiu conduzir o raciocínio comigo? Acompanhou? Tudo bem. Tudo bem se discordar, mas quero saber se você acompanhou. De toda forma, você entendendo assim ou não esse ponto específico, o que nós temos aqui é essa mulher representando o povo de Deus e Satanás revoltado com ela, esperando para tragar o Messias quando ele chegasse e destruí-lo. E é isso que a gente vê nos evangelhos. Basicamente, Satanás perseguindo Jesus, tentando ele no deserto, matando ele na cruz e por aí vai. Satanás, ele quer destruir o Filho de Deus. Mas não é isso que acontece. O dragão não consegue devorar o filho. Porque, após ser morto, Jesus ressuscita. E Jesus sobe ao trono do Pai. Como o Apocalipse mesmo 4 e 5 descreve isso claramente. A igreja, a partir daí, começa a ser perseguida por Satanás. E é um ponto que nós não vamos abordar mais agora. Por quê? Enquanto João está explicando isso para nós, essa parte que é bem interessante, ele pega e faz esse flashback, essa digressão, essa memória do passado, para explicar um pouco melhor sobre esse dragão. Esse dragão que está perseguindo o Messias. Quem é ele? Por que ele está perseguindo? O que está acontecendo? E ele vai explicar a partir do verso 7 de Apocalipse 12, quando ele diz o seguinte, leia aí comigo. Houve uma guerra no céu. E eu volto a dizer, você pode se sentir tentado a pensar, não, no céu não pode ter guerra. É tudo muita paz, tudo muita tranquilidade. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Houve uma guerra no céu. E na Bíblia você não tem descrição de guerra diferente, além daquela guerra em que as pessoas empunham espadas e vão para a guerra. Não estou falando que é essa tecnologia que tem no céu, de guerra. Mas estou falando que é guerra. É a descrição que a Bíblia tem. E isso já começa a romper um pouco as ideias. Como que poderia ter uma guerra no céu, naquele lugar tudo branco, o pessoal zanzando para um lado e para o outro? Porque não é assim. É a capital de um império, do governo do soberano rei do universo, em que desponta uma guerra lá. E não é uma guerra qualquer. De um lado dessa guerra, você tem no verso 7, Miguel e os seus anjos, lutando contra o dragão. Miguel é uma descrição na Bíblia de uma figura muito especial, que normalmente é entendida de dois jeitos. Nós, adventistas, concordamos com a ideia de que Miguel seria uma referência a Jesus, por algumas razões. Em uma outra linha teológica, Miguel seria uma referência a um anjo muito poderoso, um dos maiores na hierarquia celestial. De toda forma, não vamos entrar nesse mérito agora, a ideia é,
reino de Deus está sendo representado por Miguel e vários anjos que estão lutando contra o dragão, contra Satanás. E eles estão lutando nessa guerra, tendo Satanás também os seus anjos. O finalzinho do verso 7. Ou seja, é uma guerra entre anjos governadas por dois líderes, conduzidas por dois generais. Os anjos na Bíblia, nós temos poucas informações sobre eles. Mas a informação clara que a gente tem é: eles são seres criados por Deus para cumprir suas ordens. São os mensageiros de Deus. Quando Deus, sabe quando você fala assim: nossa, Deus me livrou de sofrer aquele acidente. Provavelmente não foi diretamente Deus que foi lá e fez alguma coisa. Ele é Deus, ele tem muita coisa para fazer. Provavelmente foi um anjo à ordem dele. Então, de fato, se Deus mandou, foi Deus no fim das contas. Mas os anjos, eles servem diretamente a Deus e ele cumpre as ordens de Deus na Bíblia. Isso é muito claro ao longo do texto bíblico. Ocorre que aqui você está vendo uma guerra entre anjos e anjos. E você pensa, como pode acontecer? Por que tem anjos lutando contra outros anjos no céu? O que gerou isso? E é importante você entender isso, porque isso afeta em muito o que nós vivemos aqui. Muito. E você vai entender. O texto continua no verso 8 dizendo: todavia, o dragão e os seus anjos não venceram, e não se achou mais no céu o lugar deles. Eles não puderam mais viver no planeta em que Deus vive, na capital do universo. Por quê? Eles eram mensageiros de Deus. E esses que perderam a batalha, que estavam contra Deus, são expulsos do céu, desse planeta. Só que eles não são sentenciados naquele momento. Você vai entender por que eu estou usando essa linguagem. Eles são expulsos, mas eles ainda têm um período de vida. E o verso 9 continua dizendo: e foi expulso o grande dragão. E ele explica: a antiga serpente, nós vamos entender isso melhor na semana que vem, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu prefiro traduzir isso como: ele foi atirado por terra. Não necessariamente para a terra, o nosso planeta, mas ele foi derrubado. Entende? A ideia da expulsão e que ele foi derrubado naquele momento. Mas o ponto é, essa figura é explicada para nós como sendo esse indivíduo que nós chamamos de Satanás, Diabo e por aí vai. Alguém que estava no céu e que já nos traz a impressão de ser um anjo, porque ele está no céu. Os únicos seres além de Deus que estão no céu são os anjos. Nós temos informação bíblica, mas isso vai ficar mais claro no próximo texto que leremos. Um detalhe importante para você pensar é o seguinte: nós não sabemos exatamente o nome desse ser, porque tudo isso que nós temos aqui descrito são títulos dele. Satanás significa adversário, inimigo. No fim das contas é isso. Todos os outros títulos, diabo e tudo mais, têm a ver com característica dele, com acusador, destruidor e por aí vai. Nós não sabemos o nome dele e pouco importa o nome dele de fato. A questão é, ele é o líder dos anjos que estão em guerra contra os anjos de Deus. E essa guerra começou no céu. Perderam a batalha e foram expulsos do céu, lançados por terra. E nós vamos ver a continuação disso. Até aqui, tudo bem? Conseguiram me acompanhar? Ok. Como eu disse, se você romper com as ideias místicas da sua mente, daquele céu tudo branco e tal, vai te fazer sentido o que nós vamos ver. Por quê? Talvez você se pergunte assim, mas como é que pode isso acontecer? Uma guerra acontecendo no céu? Como assim? Por quê? E a Bíblia ela nos ajuda a entender. Se você quiser me acompanhar, vai lá para o livro de Ezequiel, capítulo 28. Lá em Ezequiel 28, está mais ou menos na metade da sua Bíblia, o profeta ele nos descreve um pouco sobre quem é esse indivíduo que começou essa guerra. E depois, num trecho de Isaías, que provavelmente você já leu em algum momento também, nós temos a descrição do que motivou essa guerra, diretamente.
Só um detalhe para te explicar um recurso poético da Bíblia, um recurso literário do texto bíblico. Eu tenho trabalhado com um pastor aqui um artigo para a gente poder tentar teorizar e descrever melhor cientificamente como isso se dá na poética bíblica, mas é algo que é super bem já entendido no meio teológico. A ideia sabe quando você tem um filho, sobrinho, uma criança, e você vira para aquela criança e fala, o nome da criança é Mateus, mas o avô dela se chama João. E o avô dela é extremamente teimoso. E a criança também é extremamente teimosa. Aí você vira para ela e fala, ó, Joãozinho, sabe? Quando você chama a criança pelo nome do avô, porque se parece com ele, sabe? Você já viu isso, né? Em algum momento na vida. Essa noção ela é muito comum na Bíblia. A ideia de você utilizar algumas descrições presentes para falar de algo maior. Entende? Conseguiu entender? Você pega algo que tem a ver com o daquele momento, mas você sai daquilo para falar de algo maior, que aquele lá está replicando o que o outro maior fez. Entendeu? Estou tentando explicar da forma mais simples que eu consegui. Mas a ideia é mais ou menos isso. Aqui a gente tem essa noção. Nós temos a descrição de um rei aqui, um rei terreno, que é um rei rebelde, um rei que se acha o máximo, e enquanto o profeta está falando contra esse rei, ele fala de alguém maior que ele, porque ele está imitando alguém, querendo ou não querendo. E esse alguém é o primeiro rebelde, o primeiro que se achava o máximo. E a gente vai ver isso muito claramente quando a gente lê o texto. Lá em Ezequiel 28, portanto, enquanto está sendo falado sobre o rei de Tiro, ele vai além e vai dizer o seguinte, olha o verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, você é o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele está sendo irônico aqui. Com ironia está dizendo, olha, você é incrível, né? Você é perfeito, você é belo demais. Olha o verso 13. Você estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, e vai falar de um monte de pedra preciosa no restante do verso, até dizer lá no final o seguinte, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha o verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele começa com ironia quanto ao rei de Tiro, mas depois ele começa a falar de alguém que veio antes dele. Porque o rei de Tiro, ele nunca foi perfeito, nenhum ser humano foi. O rei de Tiro não permanecia no monte santo de Deus. O rei de Tiro não era um querubim. O rei de Tiro não era perfeito até achar iniquidade nele ou pecado nele. Entende? Ele começa a falar de alguém que é representado nesse momento pelo rei de Tiro. E olha as informações que nós temos aqui. A primeira, esse indivíduo era um querubim da guarda. O que é um querubim? Já viu um filme antigo alguma vez, em que você tem um trono de um rei, e do lado desse trono você tem alguns animais aparecendo? Normalmente uns leões, uns animais imponentes assim. Esses são querubins. A ideia de um querubim é algo que protege o trono, entende? Que protege a divindade. Por isso, um querubim da guarda. A Bíblia descreve, tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse, 4 querubins. São 4 seres extremamente poderosos, fortes, que estão o tempo inteiro atentos, e eles estão ao redor do trono de Deus. Portanto, trata-se de anjos que têm uma função específica. Eles estão ali para proteger o trono de Deus. São querubins da guarda. E aí já começa talvez bugar um pouco sua mente, né? Porque você pensa, como assim? Deus, proteção? Proteger Deus? Só que é a sua mente muito mística e pouco racional falando. Nós estamos falando do Supremo Rei do Universo. A possibilidade de alguém tentar derrubá-lo ou fazer mal contra ele, nós sabemos que ninguém consegue. Mas,
Na cabeça de alguns, dá para fazer, porque é isso que vai acontecer. Como nós já vimos um pouco, isso vai ficar mais claro depois. A ideia é, ele era um anjo querubim da guarda. Ele permanecia no Monte Santo de Deus, servia diretamente diante de Deus. Ele era perfeito desde que foi criado, até que achou-se pecado nele. E o verso 16, ele continua dizendo que o interior dele se encheu de violência, e por isso ele pecou. Por isso ele foi lançado, profanado, fora do monte de Deus. E ele foi feito perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então eu lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. A mesma linguagem que a gente tem no Apocalipse, de ser lançado por terra, derrubado. E aqui a gente já tem uma descrição do quê? Trata-se de um anjo, um querubim da guarda, que por se achar muito incrível, meio pleonástico, eu sei, mas muito incrível, por se achar muito belo, formoso, ele começa a pensar mais de si do que deveria. Mais de si do que deveria. A ponto de chegar às ideias que agora Isaías nos explica, lá no capítulo 14 do seu livro, se você quiser me acompanhar. A partir da noção que esse anjo tem, de que, olha, eu sou incrível, eu sou muito bom, eu sou diferenciado mesmo. A partir dessa noção, nós temos alguns livros antes de Ezequiel, lá no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do verso 12, dizendo o seguinte para a gente. Leia aí comigo, Isaías 14, verso 12. Novamente na mesma linguagem. Como caíste do céu. Mesma linguagem. Ó estrela da manhã, filho da alva. É da tradução desse termo, estrela da manhã, que vem o nome Lúcifer, né, que também é utilizado para esse indivíduo, mas que tampouco é o nome dele. Só significa estrela da manhã. Como caíste do céu. Como foste lançado por terra. Mesma linguagem. Tu que debilitavas as nações. Olha o verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual que é a história que esses três textos nos contam? A história de um anjo muito poderoso, que servia diante do trono de Deus, um querubim da guarda, que por se achar incrível, belo, poderoso, e ele era, ele nutre no seu coração a ideia de que ele poderia ser como Deus, que ele iria subir acima do trono de Deus e colocar o trono dele. Em termos muito concretos e humanos, para você entender. Já ouviu falar do que é golpe de Estado? Já ouviu? Golpe de Estado é quando você tem um governo constituído, normalmente um reino ou algo do tipo, e aí você tem um grupo, normalmente militar, que pega uma pessoa e tenta derrubar o governo atual e colocar outro lá. Um exemplo. Nós temos nosso presidente da República aqui no Brasil, o Lula. E aí se levanta o Ricardo e fala, eu vou ser presidente do país. Aí ele junta a igreja do Brooklyn e fala, vamos lá para Brasília, a gente vai derrubar o Lula e eu vou ser o presidente. Entendeu? Isso seria um golpe de Estado, pela força. Basicamente o que acontece é isso. Um anjo poderoso, que serve diante do trono de Deus, e por se achar incrível o suficiente, ele olha e fala, eu consigo derrubá-lo. E ele começa uma guerra para isso. Nenhum Estado é tomado por algo que não seja pela força. A guerra desponta na intenção desse sujeito de derrubar Deus do trono e de ser como ele, colocando o seu trono acima do dele. A guerra que é descrita lá no Apocalipse 12, ela acontece em decorrência dessa vontade, de Deus deixar de ser o supremo Senhor do universo,
e, a partir desse momento, um novo regime ser colocado. Eu nem estou entrando nos méritos, por exemplo, do que a irmã White fala a respeito. Apenas na Bíblia nós temos essa descrição muito clara. A ideia de que os problemas desse mundo começam quando essa batalha desponta no céu, na tentativa de romper com o reino de Deus e ser implementado um outro reino. Um reino em que Deus não é mais quem manda, e quem manda é outro. A gente vai falar um pouco melhor sobre qual é a raiz e a essência desse reino na semana que vem. E isso é bem importante porque nós vamos começar com esse verso na semana que vem, com esse texto, mas se você quiser abrir aí sua Bíblia só para você ver, abre lá em Gênesis 3. Porque lá em Gênesis 3, no inicinho da Bíblia, nós temos a descrição, primeiro, da criação do nosso planeta, Deus colocando Adão e Eva para viver aqui, multiplicar, encher a terra. Eles seriam os representantes da humanidade. E lá em Gênesis 3, nós temos o surgimento de um personagem ali, que é uma serpente. Lembra lá de Apocalipse 12? Foi atirado o dragão, Satanás, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. Esse sujeito que tentou essa guerra no céu e perdeu a primeira batalha, mas que não foi condenado imediatamente por Deus, e sim foi dado a ele um tempo para o seu julgamento, ele vem para convencer o nosso planetinha de aderir a essa guerra, aderir a essa rebelião. Se você olhar o diálogo dele com Eva, você vai perceber que o que ele fala para Eva é basicamente o seguinte: primeiro, Deus está mentindo para vocês. O que ele está propondo para vocês não é bom assim como ele diz. E o segundo é, se você romper relações com Deus, comendo do fruto dessa árvore, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. A essência do que é proposto para Adão e Eva, e que Eva aceita e depois Adão aceita, é a mesma essência daquilo que ele tentou no céu. Tirar Deus do trono e colocar outro ali, rompendo essa relação com ele. Como eu disse, você vai entender isso melhor na semana que vem, quando nós estudarmos. Mas inicialmente a gente vai tentando construir esse raciocínio, você entendendo até o momento isso. O problema que a gente vive, a realidade que a gente vive nesse planeta e no universo inteiro, resulta de uma afronta ao governo do atual rei. Um rei que está longe de ser aquele negócio místico, energético e etc. que o povo vive falando. Não é isso. Trata-se do ser que criou todas as coisas, que existe por toda a eternidade, e que após ter criado todos os seres com a liberdade de escolher ficar ou não no seu reino, teve um dos seres que conseguiu arregimentar uma série de outros anjos, questionar o governo de Deus e começar uma guerra com ele num planeta onde Deus vive, para poder depor Deus do governo e colocar-se como novo soberano. Ele perde essa primeira batalha e vai tentar arregimentar mais tropas, convencer outros a adentrar a rebelião. E é por isso que ele vem para esse planeta. Eu não preciso te adiantar que Adão e Eva entraram, né? Eu não preciso te dizer que nós fazemos parte dessa rebelião hoje. Não nós que estamos aqui, acredito eu, por uma decisão que tomamos. E veremos isso melhor ao longo dessa série. Mas nós, como planeta, como raça, nós somos rebeldes. Fazemos parte dessa rebelião, nessa guerra geral. E nesse contexto nós vamos entender um pouco melhor o que significa isso: rebelião, queda, tentação, pecado, mal, no contexto bíblico. Mas já vai construindo um pouco esse raciocínio. É importante que você entenda isso, porque, como eu disse, você vive isso. E em pouco tempo a Bíblia apresenta que essa história ela vai chegar ao fim. O período de julgamento desses rebeldes está chegando ao fim, ao ponto de que a sentença virá. E finalmente essa história vai terminar.
decidir aonde você vai estar no meio dessa guerra é o que vai definir o seu destino. Por isso, entendê-la é tão importante. Para que você não precise apenas viver na sua religiosidade tateando no escuro. Vivendo como crente o que vai fazer bem para você, mas sem realmente entender o que está acontecendo.